Capítulo 3. Deus sabe o que faz. A ilustre dama, no fim de 2 meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou reproche, porque respeitava nele o seu marido e senhor, mas padecia calada e definhava a olhos vistos. Um dia, ao jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada. Depois atreveu-se um pouco e foi a ponto de dizer que se considerava tão viúva como dantes, e acrescentou: quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos... Não acabou a frase, ou antes acabou levantando os olhos ao teto. Os olhos que eram a sua feição mais insinuante, negros, grandes, lavados de uma luz úmida como os da aurora. Quanto ao gesto, era o mesmo que empregara no dia em que Simão Bacamarte a pediu em casamento. Não dizem as crônicas se Dona Evarista brandiu aquela arma com o perverso intuito de degolar de uma vez a ciência, ou, pelo menos, decepar-lhe as mãos. Mas a conjectura é verossímil. Em todo caso, o alienista não lhe atribuiu intenção, e não se irritou o grande homem. Não ficou sequer consternado. O metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal duro, liso, eterno. Nem a menor prega veio quebrar a superfície da fronte quieta, como a água de Botafogo. Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os quais filtrou esta palavra macia, como óleo de cântico. Consinto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. Dona Evarista sentiu-se faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca dos nunca vira o Rio de Janeiro, que posto não fosse sequer uma pálida sombra do que hoje é. Todavia era alguma coisa mais do que Itaguaí. Ver o Rio de Janeiro, para ela, equivalia ao sonho do hebreu cativo. Agora, principalmente, que o marido assentara de vez naquela povoação interior, agora é que ela perdera as últimas esperanças de respirar os ares da nossa boa cidade, e justamente agora é que ele a convidava a realizar os seus desejos de menina e moça. Dona Evarista não pôde dissimular o gosto de semelhante proposta. Simão Bacamarte pegou-lhe na mão e sorriu. Um sorriso tanto ou quanto filosófico, além de conjugal, em que parecia traduzir-se este pensamento: não há remédio certo para as dores da alma, esta senhora definha, porque lhe parece que a não amo. Dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se. E porque era um homem estudioso, tomou nota da observação. Mas um dardo atravessou o coração de Dona Evarista. Conteve-se, entretanto. Limitou-se a dizer ao marido que se ele não ia, ela não iria também, porque não havia de meter-se sozinha pelas estradas. Irá com sua tia, redarguiu o alienista. Note-se que Dona Evarista tinha pensado nisso mesmo, mas não quisera pedi-lo nem insinuá-lo, em primeiro lugar porque seria impor grandes despesas ao marido, em segundo lugar porque era melhor, mais metódico e racional que a proposta viesse dele. Oh, mas o dinheiro que será preciso gastar, suspirou Dona Evarista sem convicção. Que importa? Tenho ganho muito, disse o marido. Ainda ontem um escrituário prestou-me contas. Queres ver? E o levou aos livros. Dona Evarista ficou deslumbrada. Era uma Via Láctea de algarismos. E depois levou às arcas onde estava o dinheiro. Deus! Era montes de ouro, era 1000 cruzados sobre 1000 cruzados, dobrões sobre dobrões. Era a opulência. Enquanto ela comia o ouro com os olhos negros, o alienista fitava, e dizia-lhe ao ouvido com a mais pérfida das alusões: quem diria que meia dúzia de lunáticos... Dona Evarista compreendeu, sorriu e respondeu com muita resignação: Deus sabe o que faz. 3 meses depois efetuava-se a jornada. Dona Evarista, a tia, a mulher do boticário, um sobrinho deste, um padre que o alienista conhecera em Lisboa e que de aventura achava-se em Itaguaí. 5 ou 6 pajens, 4 mucamas, tal foi a comitiva que a população viu dali sair em certa manhã do mês de maio. As despedidas foram tristes para todos, menos para o alienista. Conquanto as lágrimas de Dona Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. Homem de ciência e só de ciência. Nada o consternava fora da ciência, e se alguma coisa o preocupava naquela ocasião, se ele deixava correr pela multidão um olhar inquieto e policial,
não era outra coisa mais do que a ideia de que algum demente podia achar-se ali misturado com a gente de juízo. Adeus, soluçaram enfim as damas e o boticário. E partiu a comitiva. Príncipe Soares, ao tornar a casa, trazia os olhos entre as duas orelhas da besta ruana em que vinha montado. Simão Bacamarte alongava os seus pelo horizonte adiante, deixando ao cavalo a responsabilidade do regresso. Imagem vivaz do gênio e do vulgo. Uma fita o presente, com todas as suas lágrimas e saudades. Outro devassa o futuro com todas as suas auroras.